Ídolo do Corinthians sofre grave acidente e vai parar no hospital. Lateral direito é anunciado e torcida comemora. Timão faz metade dos 100 milhões de reais previstos por Duílio Monteiro e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania. Então já roda a vinheta, deixem seu like e bora pro vídeo. Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, depois da reunião com a Gaviões, momentos de terror, famílias e jogadores infelizmente sendo ameaçados, o Corinthians entrou em campo contra o Botafogo pelo primeiro jogo do Brasileiro, precisando dar uma resposta de imediato. E mesmo jogando fora de casa, o time de Vitor Pereira não tomou conhecimento do adversário e conseguiu liquidar a partida já no primeiro tempo. Com um time mais misto em relação ao último jogo, sem Renato Augusto, Gil, Fábio Santos, o Corinthians não só aplicou um chocolate no primeiro tempo, como também teve a chance de fazer muito mais no resto do jogo. Claro que precisando do resultado, o Botafogo obviamente iria pressionar mais no segundo tempo e consequentemente o nosso time jogaria mais recuado, mesmo que isso não seja o estilo do Vitor Pereira. Só que ainda assim, com as mudanças no segundo tempo, tirando aí o principal destaque do time ontem, o William, que por sinal jogou uma barbaridade, 2 assistências, 3 desarmes, desafogo do time, o Corinthians continuava atacando e martelando os caras. O Adson mesmo perdeu um gol na cara, o Juliano na sequência sozinho dentro da área jogou por cima e também o principal lance do Giovani pegando bonito e quase fazendo gol. E assim, se aquela bola entra, fiel, era papo dele voltar para São Paulo com a multa paga e o contrato esperando para ele assinar. Jogou muito ontem, hein? Enfim. Agora só queria ressaltar aqui também, que nesse mesmo lance, o Corinthians mostrou muito bem a cara do Vitor Pereira. Pressão com 7 jogadores na defesa do adversário, o próprio Giovani desarma e na sequência o time vai com vantagem numérica para dentro da área. Simplesmente fantástico, que isso seja aprimorado e aconteça mais vezes. Mas e aí, fiel, será que esse jogo foi um ponto fora da curva? Ou esse time já tá se encontrando, já tá entrosado e a tendência é que mais jogos assim aconteçam? Quarta-feira eu acho que já dá para tirar uma prova disso, hein? O ex-meio-campista do Corinthians, Fred Rincon, infelizmente sofreu um grave acidente de carro nesta madrugada. No vídeo de uma câmera de segurança divulgada pelo portal El País, dá pra ver que ele passa o farol numa rua deserta e do nada um mini ônibus aparece em alta velocidade e acaba se chocando com o carro do colombiano. Segundo a reportagem local, 3 pessoas ficaram feridas e foram levadas ao hospital. Rincon foi submetido a um procedimento cirúrgico e até então não há mais detalhes sobre o seu estado de saúde ou das demais pessoas envolvidas nesse acidente. E assim, independente de quem tá certo ou errado na história, só resta nós orar pela saúde dele e dos demais e que tudo fique bem. Rincon é um ídolo do Corinthians, uma excelente pessoa e não merece passar por todo esse sofrimento. Ficamos aqui no aguardo para mais informações. Reserva de Léo Maná na copinha, o lateral direito Daniel Marcos, de 20 anos, infelizmente não conseguiu se manter firme no Parque São Jorge e acertou um novo contrato de empréstimo com uma equipe da Série D do Brasileirão. Segundo o portal Meu Timão, o lateral foi emprestado ao Cianorte do Paraná, clube que inclusive está jogando o nosso querido Pitbull Ralph, de 37 anos. E vou dizer pra vocês, tá enorme o bicho, viu? Enfim, com o contrato até dezembro de 2024, Daniel já não tem mais idade para atuar no Sub-20 e portanto durante esses 2 anos de contrato ou ele vai viver de empréstimos até acabar o contrato e ele sair de graça, ou vai dar uma reviravolta muito louca na carreira, vai conseguir essa vaga na lateral do Timão e se consagrar na posição. Não sei, mas a tendência é que ele passe esses próximos 2 anos vivendo de incertezas, afinal não tem mais o Sub-23 como foi planejado antes dele renovar o contrato. Então quero ver até onde esse empréstimo para a Série D sem visibilidade alguma vai dar. Espero que em alguma coisa, né? Assim como Daniel Marcos, o Corinthians também acertou o empréstimo de outro lateral oriundo da base nesta manhã. De acordo com o Globo Esporte, trata-se de Reginaldo, jogador de 20 anos que não pode mais atuar na base do Timão e que acertou um contrato de empréstimo até o final da temporada com a Tombense, equipe que subiu para a Série B nesta temporada e já começou os investimentos no futebol para tentar se manter na 2ª divisão do campeonato nacional. O canhoto, apesar de ter sido um dos nomes mais pedidos pela torcida
no profissional antes da copinha, acabou ficando na geladeira por ter feito um péssimo campeonato e ainda contribuído diretamente para a eliminação da equipe na terceira fase do torneio. Ainda assim, com contrato até setembro de 2023, o lateral esquerdo ainda tem um bom tempo para dar a volta por cima e conquistar a Fiel novamente no ano que vem. E assim espero, né, Reginaldo, porque você foi uma das promessas que eu mais acreditei, mas simplesmente na copinha foi um péssimo jogador. Assim não dá, né? Depois de algumas broncas da torcida em cima de João Pedro, o Corinthians resolveu anunciar o novo lateral direito Rafael Ramos, de 27 anos. O jogador chega do Santa Clara de Portugal com um novo contrato de 2 anos, válido até o final de dezembro de 2023. A ideia é que ele seja o reserva de Fagner durante o restante dessa temporada. E mesmo com João Pedro no elenco, né, com essa função atribuída, o gerente de futebol Alessandro já deixou claro que não pretende renovar com ele e, portanto, vai acabar voltando para o Porto em junho desse ano. E bem, pedido pelo técnico português Vitor Pereira, Rafael já foi especulado em equipes da Premier League nessa temporada, mais precisamente no Burnley e no Fulham da Inglaterra, mas acabou não dando muito certo. Detalhe que além dele, o meia do Gil Vicente, Pedrinho, também pedido por Vitor Pereira, vive momentos de incerteza nesses últimos dias, já que há negociações rolando com o Corinthians. O staff dele já admitiu que seria a maior oportunidade de sua carreira, mas a janela de transferência do Brasil também não ajuda, porque vai fechar amanhã e, portanto, se as coisas não tiverem muito avançadas, a tendência é que essa transação não ocorra, pelo menos nesse momento. De qualquer forma, seja bem-vindo, Rafael. Espero que finalmente a gente tenha encontrado um reserva definitivo pro Fagner, porque nesses últimos anos foi sofrimento atrás de sofrimento, né? Era cada um que jogava que só reforçava ainda mais a importância que o camisa 23 tinha e ainda tem pro timão. E aí, fiel, curtiram ele? Comentem aí. Com a meta de 100 milhões de reais em venda de atletas nesse ano para tentar fechar o caixa em azul, o Corinthians divulgou uma nota detalhando as 2 primeiras vendas da temporada. Trata-se de Gabriel Pereira ao New York City e Ederson ao Salernitana da Itália. O primeiro foi vendido em março por 5,5 milhões de dólares, que dá algo em torno de 27 milhões e meio de reais. Já o segundo saiu em janeiro por 6 milhões e meio de euros, que dá aí cerca de 39 milhões naquela cotação. Porém, como o clube é dono de apenas 70% em ambos os casos, acabou recebendo apenas 27 milhões e 300 de um e 17 milhões e 300 do outro, que somados dão aí 44 milhões e 600 mil reais, praticamente metade dos 100 milhões exigidos pela diretoria em venda de atletas nesta temporada. Com isso, é bem provável que ainda saia mais algumas vendas na janela de agosto, que é simplesmente onde as movimentações europeias e mundiais fervem. E se tudo sair conforme o previsto, esses 100 milhões de reais serão batidos com tanta facilidade que é perigoso atingir 150% dessa meta. Pois é, fiel, é bastante grana, viu? Mesmo não vendendo ambos tão bem assim, no final até que valeu a pena, né? Ou não? Comentem aí. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!